Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula. Então, hoje nós vamos começar o nosso curso. Bem, preliminarmente, eu gostaria que vocês refletissem sobre essas seguintes questões, né? O que vem à sua mente quando você ouve a palavra antropologia? Ou que tipo de conhecimento você acha que tem um antropólogo? Pausa o vídeo agora e escreve nos comentários, né, a primeira coisa que te vem à mente quando você ouve a palavra antropólogo e antropologia. Bem, a antropologia, ela é uma das três grandes ciências sociais, né? As três grandes ciências sociais são a sociologia, a antropologia e a ciência política. Tanto que se você quiser ser antropólogo, uma pessoa quiser ser antropóloga, na maior parte das universidades ela tem que entrar no curso de graduação em ciências sociais, né? E depois optar pela habilitação de antropologia. Como a gente pode ver aí nesse gráfico, né, as três ciências sociais, a antropologia, a ciência política, né, e a sociologia, elas são interrelacionadas. Na realidade, cada uma delas acabaram se especializando em alguns temas, em alguns assuntos, mas não tem como, né, separá-las completamente. Tanto que a gente compartilha de várias leituras, de vários temas, né? O antropólogo dialoga com o sociólogo dialoga com a ciência política dialoga com a antropologia. Essas três ciências sociais, elas estão muito ligadas. Sobre os objetos de estudo das ciências sociais. Como eu havia falado, né, cada uma dessas três ciências sociais acabaram se especializando em alguns temas. A sociologia se especializou na estrutura e funcionamento das sociedades, a antropologia na cultura e nos processos simbólicos, e a ciência política nas relações de poder. A palavra antropologia vem do grego, né, composta de dois radicais, antropos, que quer dizer homem no sentido de ser humano, e logos, que quer dizer conhecimento. Então, a antropologia é o estudo das características que só o ser humano tem. E o que só o ser humano tem e outros animais não têm? Entre várias coisas, uma desses diferenciais é a cultura. E o que é a cultura para um antropólogo? Bem, a cultura para um antropólogo, ela não é a mesma cultura que se utiliza no senso comum, né? Às vezes as pessoas utilizam a palavra cultura no sentido de erudição. Não, a cultura para o antropólogo, ele é um conjunto de tudo aquilo que pode ser aprendido e ensinado. E aqui eu coloco alguns exemplos de elementos que pertencem, que estão ligados à cultura. Música, dança, religião, ideologia, gastronomia, rituais, crenças, valores, ideais, língua, costume, estética, tradições, educação, arquitetura, conceitos. Peguemos, por exemplo, o caso da gastronomia, né? Por que a gastronomia ela é um elemento cultural? Porque todos nós precisamos comer, mas os rituais que são utilizados para fazer ou preparar determinados alimentos, assim como em algumas culturas determinam que alguns alimentos são permitidos e outros proibidos, isso daí ele passa por um processo de aprendizado. Qual que é a diferença básica entre sociologia e antropologia no século XIX? Bem, no século XIX é quando começa a sociologia como disciplina científica acadêmica, a antropologia como disciplina científica acadêmica e a ciência política como disciplina científico-acadêmica. Dessas três ciências sociais, as duas mais próximas são a sociologia e a antropologia. Originalmente, a diferença entre sociologia e antropologia era que a sociologia deveria estudar mais as sociedades complexas e industrializadas, enquanto a antropologia estudaria as sociedades, entre aspas, primitivas e selvagens,
Hoje não podemos mais utilizar esses termos, primitivo ou selvagem, porque são termos pejorativos. Nós nos referimos a eles como sociedades tradicionais. Então, no começo, no século XIX, a sociologia e a antropologia se diferenciavam pelo tipo de sociedades que elas estudavam. Então, por exemplo, se você fosse estudar, o tema que você quisesse estudar fosse o capitalismo na Inglaterra, esse seria um tema sociológico. Agora, se você quisesse estudar os rituais de dança entre os tupinambás, seria um tema antropológico. No entanto, no século XX e XXI, a sociologia e a antropologia começam a também analisar um pouco do objeto de estudo do outro. Tanto que a antropologia ela já começa a fazer pesquisas sobre alguns elementos das sociedades complexas, assim como a sociologia também começa a versar sobre temas de das sociedades tradicionais. A antropologia, como qualquer área do conhecimento, ela tem as suas especialidades. Antigamente se dividia a antropologia em linguística, antropologia física e antropologia cultural ou social. A linguística estudando os aspectos físicos, a antropologia física analisando os aspectos físicos dos diferentes grupos humanos, como por exemplo a altura média dos pigmeus, ou os tipos de cabelo, ou cor de olhos, porque determinados grupos étnicos têm algumas características físicas específicas. Atualmente, a antropologia física ela se aproxima muito da parte de perícia na área criminal, né? Então, estudo dos tamanhos das partes do corpo, antropométricas, para tentar desvendar cadáveres que foram encontrados se são homens, mulheres, né? Provavelmente um afro-brasileiro ou um indígena, ou, né? Nesse sentido que a antropologia física tem caminhado. E por fim, a maior área da antropologia é o que é chamado de antropologia cultural ou social, né? Utilizado esses nomes, e daí tem as várias subespecialidades. Antropologia da religião, antropologia rural, a etnologia, que estuda os grupos tribais específicos, né? Então, na África vai estudar grupos étnicos como os Zulus, Yorubás, né? etc. E no Brasil, etnias principalmente indígenas, né? Os Parecis, Bororos, Chavantes, etc. Estudos sobre minorias, né? Não apenas minorias nesse sentido, mas no sentido estritamente étnico, como na etnologia, mas como, por exemplo, grupos minoritários dentro da sociedade, sem terras, deficientes, LGBTs, né? Entre outros. Antropologia urbana e a antropologia jurídica, que é o que nós estudaremos mais a profundo nessa disciplina mais à frente. Beleza? Então, até a próxima.